Então, vamos lá. Probabilidade, começando aí trabalhando com as cartas. Ok? Então, para você entender o que eu vou falar nesse primeiro momento, você precisa saber um pouquinho sobre o baralho. O baralho, ó, eu tenho alguns aqui na minha mão, né? Para lhe mostrar. Ele é dividido em naipes e o baralho tem 4 naipes. Esse aqui chama-se espada. Essa aqui é paus, essas figurinhas, tá? O coração vermelho e espada. Essa florzinha ali, paus. Coração preto, desculpa, voltando aqui. Coração preto, espada. Essa florzinha, paus. Essa cocadinha aqui, né, digamos assim, é ouro. E essa outra aqui, coração vermelho, copas. Então, temos 4 naipes: espada, paus, ouro e copas. Observe o baralho aqui, ó. Todas as cartas, elas existem nos 4 naipes. Então, essa primeira carta, que é chamada Ás, ela acontece nos 4 naipes. O 2, 4 naipes. 3 também, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até 10 nós temos números. Depois a gente tem o que a gente chama de figura, que são valete, dama e rei, ok? Então, eu tenho 4 valetes, eu tenho 4 damas e 4 reis. De cada carta, eu tenho sempre 2 vermelhas e 2 pretas. Então, eu tenho, ó, 13 cartas de cada naipe. Se eu somar os 4 naipes que eu tenho de cada um, 13 cartas, dá um total de 52 cartas. Tudo bem até aqui? Amanda, sinaliza para mim? Nenhuma dúvida. Ok. Amanda ou Maria? Amanda, né? Aham. Tá bem. Ok, então vamos lá. Suponha que vamos retirar ao acaso uma carta do baralho. Com base nessa situação, responda: qual a probabilidade da carta ser de espada? Quando eu pergunto probabilidade, eu pergunto porcentagem. E para você chegar à porcentagem, você tem um caminho a seguir. Olha, ser de espada. O que é espada? É esse coração vermelho. Quantas cartas de espada eu tenho? 13. 13 num total do baralho que é 52. Aqui em cima no numerador, eu ponho as cartas que atendem à situação colocada. E no denominador, o total que existe. Então, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho 13 cartas de espada num baralho que tem um total de 52. Essa fração, ela é simplificada. Um pouquinho, pessoal. Essa fração, ela é simplificável. Simplificável por 13. 13 por 13 deu 1, 52 por 13 dá 4. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. E 2 casas decimais representa sobre 100. E sobre 100 é por cento. Tá? Então, eu tenho 13 cartas em 52 que são espadas. Fração simplificável por 13 deu 1 quarto. Quando eu divido 1 por 4, dá 0,25. Você pode até ter uma calculadora em mãos aí para você estar acompanhando nessas continhas. E 2 casas decimais é sobre 100 é por cento. Então, eu posso dizer que 25% do baralho contém cartas de espada. A letra B. Qual a probabilidade da carta não ser de ouro nem de espada? Olha, então vamos lá. Das 52 cartas do baralho, há 26, metade, que são de ouro e de espada, concorda? Porque são 13 de ouro e 13 de espada. Então, 26 é espada ou ouro e as outras 26 não são espada nem ouro. Então, eu posso dizer que cartas que não são de espada nem de ouro são 26, num total do baralho de 52 cartas.
Simplificáveis por 26 deu 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,50, ou seja, 50% das cartas não são de espada, nem são de ouro. Tudo bem até aqui? Falou nada. Acho que tá tudo bem. Tá bem, então. Deixa eu ver. Tem alguém também? Ok. Então, eu vou seguir. Olha, vamos lá. Propriedade da união de dois eventos. Fica bem ligado nas informações que vão acontecendo. Considere o lançamento de um dado honesto. O que é um dado honesto? É um dado onde a probabilidade de dar qualquer número que tem aqui é a mesma. Às vezes as pessoas dão uma lixadinha aqui num dos vértices, aí você faz com que o dado tende a dar mais um número do que outro. Então, dado honesto é dado onde isso não acontece, tá? Então, vamos lá. Você tem um dado honesto e nesse dado honesto você tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí o exercício me pergunta assim, qual a probabilidade de sair um número ímpar? A primeira coisa que eu vou fazer é ir até as possibilidades e anotar aquelas que são de número ímpar. Como ímpar aqui eu tenho o 1, 3 e o 5, ok? Então eu posso dizer que eu tenho 3 possibilidades num total de 6. Então, ó, eu tenho 3 possibilidades de serem números ímpares, que é 1, 3 e 5, num total de 6 números. Simplifiquei a fração por 3, deu 1 sobre 2. Dividi 1 por 2, deu 0,50. O que é 0,50? Duas casas decimais é por cento. Então, 50% dos números, das possibilidades de quando eu jogo o dado, é de dar números ímpares. Tudo bem nessa questão dos números ímpares? Tudo sim. Olha uma letra B. Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou lá em cima e vou ver. Desses 6 números, quais são múltiplos de 3? O 3, porque é 3 vezes 1, e o 6, porque é 3 vezes 2. Então, anotei aqui, ó, múltiplos de 3, 3 e 6. Quantos números foram? 2. 2 num total de quanto? De 6. Então, a probabilidade de sair múltiplo de 3 são 2 números num total de 6. Deu para simplificar por 2, deu 1/3. Quando eu dividi 1 por 3, deu 0,33333 reticências. Eu vou pegar duas casas decimais e vou dizer aproximadamente, tá? Quando eu montei esse slide aqui, eu não consegui o símbolo de aproximadamente, mas seria um igual com um tiozinho em cima. Então, aproximadamente 33%, porque eu vou usar duas casas decimais, ok? Agora, veja só. Agora, antes, eu busquei qual a probabilidade de ser ímpar e numa letra B, qual a probabilidade de ser múltiplo de 3. Mas a pergunta agora é de sair ímpar ou múltiplo de 3. Ou seja, eu preciso atender duas coisas. Eu não tenho mais que atender uma única. E aí eu queria lhe chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é a seguinte, ó. O significado do ou e do e, que aqui na matemática ele é um pouco diferente do que tínhamos antes, tá? No dia a dia a gente usa o ou, é uma coisa ou outra. Aqui não é assim que funciona. Aqui na matemática, o ou tem sentido de união, sem repetir elemento. O e tem sentido de intersecção, ou seja, aquilo que eles têm em comum. Então, por exemplo, quais foram as nossas possibilidades de sair número ímpar? 1, 3 e 5. Quais foram as possibilidades dos múltiplos de 3? 3 e 6. Se eu te perguntar A ou B, eu estou falando de união sem repetir. Eu teria que te responder 1, 3, 5 e 6.
Se eu falar de E, eu estou falando de interseção, ou seja, aquilo que está em um e também está no outro. Então, A ou B, 1, 3, 5, 6. A, E, B, 3. Quero saber se você entendeu essa ideia do ou e do E. Vou falar novamente. Ou é união sem repetir elemento. Então, A ou B, 1, 3, 5 e 6. E é intersecção, ou seja, aquilo que eles têm em comum. No caso, seria apenas o 3. Tá? É muito importante que você saiba essa diferença do ou e do e. Ou união sem repetição e interseção, ou seja, aquilo que eles têm em comum. Ok, essa é a ideia? Então eu vou... Acredito que sim. Tá, essa ideia é o que trabalharíamos aqui no ou e no e. Vamos lá então, ó. Assim, os elementos 1, 3, 5 e 6 seria o ou, ok? E aí eu quero dar a probabilidade desse ou. Que conta eu vou fazer? Quantos números eu tive aqui? 4. Num total de quantos no dado? 6. Então, 4 para 6, que simplificando, 2 sobre 3, tá? Dividindo aí, deixa eu ver aqui. 2 sobre 3. Só um minutinho. 2 dividido por 3 daria aí 0,6666, ou seja, 66,6% aproximadamente, tá? E o E, que seria apenas o 3, seria uma possibilidade em 6. Quando eu dividi aqui, deu esse número, e eu vou caminhar 2 casas decimais para poder responder a porcentagem. O mais correto seria que eu respondesse 16,6 aproximadamente. Mas como estava muito próximo do 17, eu optei por já levar para o próximo inteiro, que seria o 17%. Mas nós vamos usar aí nas nossas atividades, a gente anota 3 casas decimais e pega as 2 primeiras. Se tiver um número que não seja zero na terceira, a gente anota. Então, a melhor resposta aqui seria 16,6%, tá? Vou lhe chamar a atenção de novo. Se eu fizer A ou B, é união, sem repetir. Então, eu peguei aqui do primeiro 1, 3 e 5. No outro tinha o 3 e 6, mas o 3 já estava lá, eu só anotei o 6. Quantos números entraram aqui? 4. Num total de quantos que existem no dado? 6. Dividir, simplifiquei por 2, deu 2 para 3. Ao dividir, 0,6666, onde eu diria que era aproximadamente 66,6%. E qual a probabilidade de ser E? Ou seja, que está no A, mas também está no B. É apenas o 3. 3 é um número só, num total de quantos no dado? 6. 1 dividido por 6 deu isso daqui. Eu caminharia 2 casas com a vírgula e diria aproximadamente 16,6%. Ok? Agora eu quero lhe chamar a atenção para uma forma de trabalho que a gente usa muito na hora desse ou. Você pode calcular a probabilidade de A ou B da seguinte forma: pega todos os de A mais todos os de B e subtrai os de A e B. Então, ó, de novo, qual a probabilidade de sair A? A é 3 em 6. Qual a probabilidade de sair B? 2 em 6. 3 em 6 mais 2 em 6 dá 5 em 6. Qual a probabilidade de sair A e B? Apenas 1. 1 em 6. Então, ficaria aí 3, 5 em 6 menos 1 em 6, 4 em 6. Que é exatamente a probabilidade que a gente visualizou quando parou para pensar quais seriam os elementos, tá? Então, de novo, eu posso achar a probabilidade de A ou B fazendo
probabilidade do evento A, probabilidade do evento B. Somo. E a seguir subtraio aquilo que eles têm em comum. Quantos elementos tem no que eles têm em comum? Que no nosso caso seria 1. Vou mostrar isso mais aqui, olha. Agora substituo os resultados encontrados anteriormente. Probabilidade de A. Vou voltar lá, ó. 3 num total de 6. Está aqui. 3 num total de 6. Mais probabilidade de B. 2 num total de 6. 2 num total de 6. Menos a probabilidade de A e B, que foi apenas o 3, ou seja, 1 em 6. 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Por que eu pude fazer essas continhas só no numerador? Porque o denominador era igual e a gente repete. Então, 4 em 6, simplificando por 2, deu 2 em 3. Tá? Comparando esse 2 em 3 com o que a gente tinha alcançado de resultado antes, a gente vê que é exatamente o mesmo. Então, a gente tem essas duas possibilidades de trabalho. Ou a gente anota todos os elementos de A, todos os elementos de B, e já retira o que eles têm em comum, ou você anota aqui, probabilidade de A em fração, mais a de B, menos a quantidade de elementos que se repetem em A e B. Ok? Agora, vamos lá. Olha essa atividade aqui, ó. Vamos retornar à situação do baralho de 52 cartas, proposta no início do capítulo. Retirando-se ao acaso uma carta do baralho, qual a probabilidade dela ser de copas ou um número? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou até o baralho. Ó, lembre-se que o baralho tem 52 cartas e que existem 13 cartas de cada naipe. 13 cartas de copas, né? Ao todo, há 36 cartas com números. Outra vez. Qual a probabilidade de ser copas ou número? A probabilidade de ser copas são 13 cartas, num total de 52. Qual a probabilidade de ser número? Nós temos aí 36 cartas com números. Por quê? Porque elas têm de 1 a 9. Então, de 1 a 9 de copas, de ouro, de paus e de espada, dá 9 4 vezes, ou seja, 36. Então, a probabilidade dela ser copas são 13 num total de 52. Mais a probabilidade de ser número 36, porque tem 36 cartas com número, a gente considera o AIS número, tá? Num total de 52. Menos o quê? Menos as cartas que são copa e número. As cartas que são copa e número são as cartas de copa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, nós temos 9 cartas que, além de ser copa, também é número. Tá? Então, eu anotei aqui, ó, 13 em 52 é a probabilidade de ser copas. De ser número, tem 36 números num total de 52. Quais cartas que, além de ser copa, também é número? Quantas? 9, num total de 52. Aí, somo aqui 13 com 36, dá 49, menos 9, 40. 40 cartas em 52 é copa ou número. Simplifiquei por 4, deu 10 sobre 13. Dividi, deu 0,77. E 0,77 corresponde a 77%. Dúvidas aqui? Eu vou repetir uma coisa muito importante. Toda vez que o exercício fizer que atenda às duas coisas, né, A ou B, o que você vai fazer? Vai pegar a probabilidade do evento A, mais a probabilidade do evento B, menos a probabilidade de A e B. Então, nesse caso, o que eu fiz? Quem seria a probabilidade de A? Era a probabilidade de ser copas. O baralho tem 13 cartas de copa, num total de 52.
Qual é a segunda probabilidade que eu vou trabalhar? A da carta ser número. Quantos números existem no baralho? São 9 de cada naipe, e são 4 naipes. Então, 4 vezes 9, 36, num total de 52. Quantas cartas do baralho, além de ser copa, também é número? 9, num total de 52. O que são esses 9 mesmo, Lênin? São as cartas que são copa e número, tá? Tem um total de 9 em 52. Fiz a continha do numerador, deu 40 em 52, simplifiquei por 4, 10 em 13, dividi 0,77, ou seja, 77% das cartas são copa ou número. Tudo bem aqui ou dúvida? Até agora não falaram nada. Tudo bem, então. Para você, tudo bem também? Tudo bem. Sim. Ó, qual a probabilidade da carta retirada ser um valete ou um rei? Aí eu vou lá, ó. Quantas cartas valete o baralho tem? O baralho tem 4 valetes. Um de copa, um de ouro, um de paus e um de espada. Então, a probabilidade de ser valete é 4 em 52. E simplificando por 4, deu 1 em 13. Qual a probabilidade de ser rei? 1 em 4. Desculpa, 4 em 52 também. Por que, Helene? Porque tem 4 reis, um de ouro, um de paus, um de copa e um de espada. 4 num total de 52. Então, eu anotei aqui, simplificando, deu 1 em 13, ok? Aí, anotei aqui, ó, tem uma possibilidade em 13, por causa da simplificação, de ser valete. Tem uma probabilidade em 13, também devido à simplificação, de ser rei. Agora, aqui, menos, eu teria que colocar a probabilidade de ser valete e ser rei. Não tem como ele ser valete e rei ao mesmo tempo. Ou ele é valete ou ele é rei. Então, a probabilidade aqui é 0. Não tem possibilidade de ser valete e rei ao mesmo tempo. O que aconteceu? Eu fiquei apenas com a probabilidade de ser valete, mais a probabilidade de ser rei, porque não há probabilidade comum entre eles. 1 em 13 mais 1 em 13 deu 2 em 13, que dividindo deu 0,15, ou seja, 15% de probabilidade de ser valete ou ser rei. Aí eu lhe chamo a atenção aqui para uma coisa importante. Quando você vai calcular A ou B, que você põe assim, menos probabilidade de A e B, é quando eles têm elementos comuns. Mas, se não há elementos comuns, basta você pegar a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B. Porque se eu fizesse menos dos dois ao mesmo tempo, daria 0. E 0 não vai alterar aí a minha soma nem a minha subtração, tá? Então, eu vou concluir a ideia que eu trabalhei. Eu falei assim, se você tem que calcular um evento que atenda a um ou a outro, você tem que ver quais atendem ao primeiro, mais quais atendem ao segundo, menos aqueles que estão atendendo aos dois ao mesmo tempo. Mas, se não houver nada que atenda aos dois ao mesmo tempo, você pode acelerar o processo e apenas fazer probabilidade de A mais a probabilidade de B, já que seria 0 aquela que atende os dois ao mesmo tempo, ok? E agora nós vamos fazer um exercício para treinarmos as ideias trabalhadas. Fica bastante atento aqui e se você tiver dúvidas, pergunte. Considere que um globo contenha 30 bolas numeradas, de 1 até 30. Então, está aqui o globo, ó, e lá dentro estão as bolas. Elas não se repetem, são 30 e estão numeradas de 1 até 30. Aí você vai fazer um sorteio aleatório. O que é um sorteio aleatório?
é aquele que você não marca um número a pegar. Você fecha o olho, põe a mão lá dentro e vai sair um dos números, de 1 até 30, tá? Letra A. Qual a probabilidade do número da bola sorteado ser par e múltiplo de 5? Eu tenho que atender as duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo? E letra B. De ser par ou múltiplo de 5. Eu tenho que ver o que é par, mais o que é múltiplo de 5, menos aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Então, olha como é que eu construí o exercício. A primeira coisa que eu fiz foi vir aqui anotar quais seriam os pares que estariam aqui dentro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Se eu tenho 30 números, metade é par, metade é ímpar, né? Quais dessas bolinhas são múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25 e 30, ok? Então, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Aí eu me pergunto assim, quais números estão nos dois ao mesmo tempo? Que seria par e múltiplo de 5. O 10, o 20 e o 30. Então, a probabilidade de ser par e ao mesmo tempo ser múltiplo de 5 são 3. Num total de quantas bolinhas? De 30. Então, eu anotei aqui, 3 possibilidades em 30 de ser par e múltiplo de 5. Simplifiquei por 3, deu 1 sobre 10. Dividi 0,10. 0,10 nada mais é do que 10%. Então, a probabilidade de ser par e múltiplo de 5 é 10%. Letra B. Qual a probabilidade de ser par ou múltiplo de 5? Quando aparece o ou, o que eu vou fazer? A probabilidade de ser par mais a probabilidade de ser múltiplo de 5 menos a probabilidade de ser par e múltiplo de 5. Então, anotei aqui, qual a probabilidade de ser par? São esses números aqui, a metade do que tem aqui dentro. São 15 num total de 30. Qual a probabilidade de ser múltiplo de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números num total de 30. Menos. Qual a probabilidade de ser par e múltiplo de 5 ao mesmo tempo? São 3. 3 em 30. Tá? Então, de ser par é a metade, 15 em 30. De ser múltiplo de 5 foram 6 números, então 6 números em 30, menos a probabilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. 10, 20 e 30. 3 números naquelas 30 que estavam lá dentro. 15 mais 6 deu 21, 21 menos 3, 18. 18 num total de 30. Se eu simplificasse aqui por 6, daria 3 sobre 5, dividindo 0,60. E 0,60 nada mais é do que 60%. Há 60% de chances, quando eu tirar uma bolinha aleatoriamente, dela sair par ou múltiplo de 5. Há 10% de chances de eu tirar uma bolinha e ela ser par e, ao mesmo tempo, múltiplo de 5. Tudo bem aqui? Ok? Vou Sim. seguir. Oi. Acho que sim. Tá. Eu também resolvi aqui embaixo de uma outra forma, para o múltiplo de 5. Eu olhei aqui e olhei aqui dentro, tá vendo? E anotei todos os números, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Anotei sem repetir, porque trabalhar com ou é pegar todos os números sem repetição. Percebi que realmente eram 18 elementos, num total de 30, que daria o mesmo resultado que essa continha que eu fiz aqui, de probabilidade do evento A mais do B menos o A e B, tá? Aí eu trouxe aqui uma segunda questão, é a questão de número 2 da sua apostila.
Ó, em uma caixa são colocadas 100 bolas, numeradas de 1 a 100. Em seguida, uma bola é sorteada aleatoriamente. Então, há 100 bolas e eu vou pegar ali qualquer uma. Qual a probabilidade que o número da bola sorteada seja múltiplo de 10? Aí, ó, presta bastante atenção. Eu venho aqui, vou anotar quais são os múltiplos de 10 que eu posso tirar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ok? São 10 números num total de 100. Simplificando, dá 1 sobre 10, dividindo dá 0,10, que é 10%. Qual a probabilidade de ser múltiplos de 15? Lá dentro daqueles 100 números que foram colocados. 15, 30, 45, 60, 75 e 90. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 números em 100. Simplificando, 3 em 50. Dividindo 0,06, ou seja, 100%. Agora eu quero um ou outro, ser múltiplo de 10 ou ser múltiplo de 15. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a probabilidade de ser múltiplo de 10 mais a probabilidade de ser múltiplo de 15 menos a probabilidade de estar nos dois múltiplos ao mesmo tempo, tá? Então, ó, ser múltiplo de 10 e 15, olhando aqui a lista de cima e a lista de baixo, nós temos o 30, o 60 e o 90. Vai dar 3 em 100, ok? Mas aí eu vim aqui trabalhar daquela outra forma, ó. Quantos são múltiplos de 10? 10 em 100. Quantos são múltiplos de 15? 6 em 100. E quantos são múltiplos de 10 e 15 ao mesmo tempo? 3. Então, menos 3 em 100. 10 mais 6, 16, menos 3, 13. 13 números em 100 são múltiplos de 10 ou de 15. Dividido é o 0,13, ou seja, 13%. Tá? Então, ó, outra vez, múltiplos de 10, anotei quantos foram, 10 em 100. Para dar o percentual, eu simplifiquei, dividi e dei a porcentagem. Quantos são múltiplos de 15? Anotei quais eram, contei, eram 6 em 100. De novo, para dar a porcentagem, eu simplifiquei, dividi e dei o percentual. Agora eu quero múltiplos de 10 ou múltiplos de 15. Primeira coisa que eu fiz, quais estavam no múltiplo de 10 e também nos de 15? O 30, o 60 e o 90. Aí eu fui trabalhar com essa fórmula aqui. Quantos são múltiplos de 10? 10 em 100. Quantos são múltiplos de 15? 6 em 100. 10 em 100 mais 6 em 100. Menos aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo, para eu não contar o mesmo número duas vezes. E foram 3 em 100. Somei, subtraí, deu 3 em 100, dividi, achei o decimal e encontrei o percentual correspondente. 13% dos números. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem? Acho que tudo bem. Tá. E agora eu vou fazer essa última questão com vocês, ó. Retirando-se ao acaso. Ao acaso. Eu fecho o olho e vou lá e pego uma carta qualquer. Ao acaso. De um baralho comum, qual a probabilidade dela ser ouro? Aí eu vou pensar. Quantas cartas de ouro o baralho tem? 13. Num total de quantas? 52. Simplifiquei, dividi, deu 0,25. 0,25 é 25%. Ou seja, 25% do baralho tem cartas de ouro. Letra B. De ser um as de ouro. As de ouro só tem um no baralho. Então, 1 em 52. Dividi deu 0,019. Caminhei duas casas com a vírgula para dar o percentual. Deu lá 1,9%. Tá? De ser vermelha. Vermelha, eu tenho ouro e
e copas. 13 mais 13, 26. Então, são 26 cartas no total de 52. Simplificando, deu 1 sobre 2, dividindo, deu 0,50, que nada mais é do que 50% do baralho. Então, 50% do baralho tem cartas vermelhas, ok? Agora eu quero o quê? Um rei. Aí eu me pergunto, quantos reis o baralho tem? 4. Então, são 4 no total de 52. Simplificando por 4, deu 1 em 13. Dividindo, 0,077. Caminhando 2 casas com a vírgula para dar percentual, deu aí 7,7%. Letra E, um rei vermelho. Vermelho, eu tenho o rei de ouro e o rei de copa, ou seja, eu tenho 2. Então, é 2 no total de 52. Simplificando por 2, deu 1 sobre 26, dividindo 0,038, caminhando 2 casas com a vírgula, 3,8% do baralho é um rei vermelho. E agora a letra F traz a situação que a gente vem trabalhando, olha. Ser rei ou vermelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver a probabilidade de ser rei, que eu calculei na letra D, 4 em 52. A probabilidade de ser vermelha, que eu calculei na letra C, que foi a metade do baralho, 16 em 56. E eu tenho que ver a probabilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? De ser rei e ser vermelho. Então, ó, qual a probabilidade de ser rei? 4 em 52. Mais, qual a probabilidade de ser vermelha? 26 em 52. Menos, qual a probabilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo? De ser rei e ser vermelho? Foram só 2, que é o rei de ouro e o rei de copas. Então, 2 em 52. 4 mais 26 deu 30, menos 2, 28. 28 em 52 eu simplifiquei por 4. Deu 7 sobre 13. Dividi, deu 0,538. Caminhei 2 casas com a vírgula, 53,8% das cartas são rei ou vermelha. Tudo bem aqui nessa ideia de E e O?